Oi turma, todo mundo pronto para o nosso encontro de hoje? Nossa aula de hoje está no livro 2 de Biologia 1. Veremos hoje a aula 8, falaremos um pouquinho para vocês sobre ácidos nucleicos, ok? Pega o teu material, o teu livro didático e vem junto comigo. Bem turma, o nosso conteúdo da aula de hoje está lá na página 28, será a nossa aula 8, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Livro 2, Biologia 1, aula 8, página 28. Nós vamos falar sobre DNA e genes, estrutura dos nucleotídeos. Vamos falar também um pouquinho sobre genes e transcrição. Então, são alguns dos tópicos que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Então, vem comigo. Pois bem, gente, a gente sempre inicia, quando vai falar sobre ácidos nucleicos, falando sobre a estrutura dos ácidos nucleicos, ok? Então, os ácidos nucleicos, eles são assim chamados porque se tratam de moléculas orgânicas de natureza ácida e porque foram pela primeira vez relatadas, encontradas no núcleo da célula. Entretanto, hoje, a gente sabe que o DNA, gente, ele também é encontrado no núcleo, além de ser encontrado, aliás, no núcleo, formando os cromossomos e parte dos nucleolos, o DNA ele também é encontrado em pequena quantidade na mitocôndria e no cloroplasto. Já o RNA, ele é encontrado no nucleolo, que é uma região do núcleo, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos, certo? Então, os ácidos nucleicos, eles são encontrados em boa parte da célula, mas receberam essa designação porque foram pela primeira vez encontrados na região nuclear da célula. Tranquilo? Pois bem, gente, os ácidos nucleicos são biopolímeros, são biomoléculas que são formadas por partículas, por fragmentos menores, que são justamente os nucleotídeos. Os nucleotídeos, como vocês podem ver, eles são formados por três partes, né? Eu coloquei aqui o esqueminha, onde eu apresento de uma forma mais esquemática a estrutura de um nucleotídeo, né? O nucleotídeo é formado por um açúcar, né, um carboidrato de 5 átomos de carbono, por isso chamado de pentose. O nucleotídeo é formado por uma base nitrogenada e por um fosfato, né? Então você pode ver aqui a fórmula estrutural de cada uma dessas partes do nucleotídeo. Nós temos a base nitrogenada, a pentose, né, que é o açúcar de 5 átomos de carbono. Nós temos aqui o fosfato, beleza? Em relação às bases nitrogenadas, gente, que nós temos formando os nucleotídeos, elas podem ser de 5 tipos. Nós temos a adenina, guanina, citosina, timina e uracila, sendo que a adenina e a guanina correspondem às bases nitrogenadas do tipo púricas. E a citosina, timina e uracila são bases nitrogenadas do tipo pirimídicas, certo? Na molécula de DNA, nós encontramos 4 tipos de bases: a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Prestem bem atenção nessa dica que eu vou dar para vocês. Uma das diferenças entre o DNA e o RNA está nessa base nitrogenada aqui, ó, que eu sublinhei para vocês, a timina. A timina, gente, é uma base nitrogenada que está presente apenas no DNA, certo? No RNA, nós não encontramos a timina. Ao invés disso, nós encontramos uma base nitrogenada, também pirimídica, chamada de uracila. Tranquilo? Então, a timina só está encontrada, ou só é encontrada no DNA, e a uracila só é encontrada na molécula de RNA. Beleza? Outra diferença entre o DNA e o RNA, gente, está no tipo de açúcar, no tipo de carboidrato que a gente encontra formando os nucleotídeos desses dois ácidos nucleicos. Por exemplo, a pentose que a gente encontra na molécula de RNA, certo? É uma pentose chamada de ribose. Inclusive, o nome do ácido nucleico, ácido ribonucleico, o RNA, é justamente em relação ao tipo de pentose que é encontrado nesse ácido nucleico, certo? Então,
o ácido desoxirribonucleico, o RNA, ele recebe esse nome por conta de sua pentose, que é a ribose. Já o DNA, cuja sigla significa ácido desoxirribonucleico, gente, vai ter esse nome por conta da pentose, do carboidrato que é encontrado nos nucleotídeos desse ácido nucleico, que é a desoxirribose. Professor, qual é a diferença entre a ribose e a desoxirribose? A única diferença, gente, é que a desoxirribose tem um oxigênio a menos do que a ribose, beleza? Então, os ácidos nucleicos são polinucleotídeos, são filamentos, são cadeias de polinucleotídeos. Professor, como é que esses nucleotídeos eles se ligam? A ligação, gente, ela vai acontecer entre o fosfato de uma unidade nucleotídica e a pentose da unidade vizinha, certo? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pronto. Se você observar, nós temos aqui duas fitas, uma fita na esquerda e uma fita na direita. O que que vai unir os nucleotídeos em cada uma dessas fitas? Você percebe, ó, que um nucleotídeo ele vai se ligar entre pentoses, certo? E grupamentos fosfato. Então, percebam que as ligações, elas sempre vão acontecer entre uma pentose e um fosfato, uma pentose e um fosfato. Ou seja, as cadeias de um ácido nucleico, elas são formadas por pentoses e grupos fosfatos alternados, certo? Pentoses e grupos fosfatos de formas alternadas. Então, nós temos aqui uma cadeia formada por polinucleotídeos, vários nucleotídeos ligados uns aos outros através da pentose e dos grupos fosfato. Então, não esqueçam disso, ok? A estrutura do DNA, gente, ela foi descoberta através de alguns pesquisadores, né? A estrutura começou a ser determinada quando Maurice Wilkins e Rosalind Franklin eles examinavam pela primeira vez a molécula de DNA com uma técnica conhecida como difração por raio-x. Então, a estrutura do DNA começou a ser estudada, né, por esses dois pesquisadores aqui, com essa técnica de difração de raio-x. Além disso, um pesquisador chamado de Erwin Chagarf, ele percebeu, né, fazendo um estudo químico, bioquímico da molécula de DNA, que a quantidade de adeninas era justamente igual à quantidade de timinas. E a quantidade de citosinas era igual à quantidade de guaninas. Então, dois cientistas, né, esses dois aí, ó, Francis Crick e James Watson, eles uniram os achados desses pesquisadores e determinaram o modelo da molécula de DNA que nós temos hoje, chamado de modelo da dupla hélice. Então, vocês observam aí no desenho, ó, que nós temos o modelo que foi descoberto por Watson e Crick, esses dois cientistas aqui que aparecem na foto. Então, esse modelozinho, gente, que parece uma hélice, né, é chamado de modelo da dupla hélice. Então, o DNA, ele apresenta duas cadeias que apresentam uma conformação de hélice no espaço. Então, a estrutura tridimensional do DNA é um modelo de dupla hélice. Então, pronto, mais uma vez aí, né? Ó, eu estou mostrando na sua imagem à direita a cadeia linear da molécula de DNA, em que você observa que nós temos duas fitas que são formadas por nucleotídeos ligados por pentoses e fosfatos alternados, né? Você observa claramente. E aqui na figura da esquerda, nós temos a estrutura tridimensional em dupla hélice da nossa molécula de DNA. Tranquilo? Pronto. Professor, como é que ocorre esse emparelhamento entre as duas cadeias, entre as duas fitas de DNA? Gente, esse emparelhamento das duas fitas de DNA vai acontecer com base na especificidade das bases nitrogenadas, certo? Então, o que nós sabemos hoje? A adenina sempre se liga à timina
e a citosina sempre se liga à guanina. Então, as duas fitas de DNA que se encontram torcidas no espaço, elas se emparelham graças a essa complementariedade de bases. A adenina sempre se liga à timina e a guanina sempre se liga à citosina. Então, ó, você diz que as duas fitas de DNA, elas não são iguais, mas sim complementares. Se eu te der uma sequência como essa, ó, C, T, G, A, T, G, C, G, que é essa sequenciazinha aqui da foto, dessa imagem que eu estou mostrando no slide, se eu te der essa sequência, você obrigatoriamente tem que saber qual é a sequência da fita complementar, certo? É só você lembrar da relação. Adenina se liga à timina, citosina se liga à guanina. Então vamos lá. Qual seria a sequência da outra fita? Citosina sempre se liga à guanina, timina sempre se liga à adenina, guanina sempre se liga à citosina, adenina sempre se liga à timina, timina sempre se liga à adenina, guanina sempre se liga à citosina, citosina sempre se liga à guanina e guanina sempre se liga à citosina. Então, claramente, as fitas, gente, elas se ligam porque elas são complementares, ok? Em relação à duplicação do DNA, gente, nós temos que saber o seguinte: toda vez que uma célula ela vai se dividir, a primeira coisa que ela faz é duplicar o seu material genético. Obrigatoriamente, sempre que uma molécula de DNA ela precisa ser dividida entre duas novas células, essa molécula de DNA ela precisa ser duplicada. Ok? Então, sempre que uma célula ela vai se dividir, a primeira coisa que ela faz é duplicar o seu material genético. Ela duplica o seu DNA, ok? Então, se você observar, nós temos o seguinte: para que essa fita de DNA ela seja duplicada, primeiro você tem que separar as duas fitas, né? A fita de DNA é uma fita dupla, então a primeira coisa que você tem que fazer é separar essas duas fitas e começar a adicionar novos nucleotídeos, ok? Nucleotídeos complementares. Uma outra coisa interessante é que a enzima que faz esse processo de adicionar os novos nucleotídeos na fita que vai se formando, certo, gente? Essa nova fita de nucleotídeos, ela vai ser produzida por uma enzima e, ao mesmo tempo, essa enzima, ela corrige os erros da duplicação. Então, possíveis erros que forem ocorrendo serão corrigidos por essa mesma enzima, certo? Então, pronto. Eu coloquei aqui nesse outro slide as 4 fases do processo de duplicação do DNA. Ok, gente? Então, o processo de duplicação do DNA, ele é formado por 4 etapas, certo? Então, primeira coisa que tem que acontecer, tá aqui, ó, na etapa de número 1. Se você observar, eu tenho aqui as duas fitas. Só que essas duas fitas, elas não estão naquele modelo de hélice, certo? Por que elas não estão? Porque a primeira coisa que tem que acontecer é o desenrolar da dupla fita. É você desmanchar, certo? Aquela hélicezinha. E qual é o nome da enzima responsável por desenrolar as duas fitas do DNA? É essa enzima bem aqui em cima, ó, a topoisomerase. Então, a enzima topoisomerase, gente, ela é responsável por desmanchar, desfazer, certo? É a estrutura tridimensional do DNA. Então, o DNA, ele é desenrolado, ele tem a sua estrutura tridimensional desfeita. Em seguida, você tem que desfazer a ligação entre as duas fitas, certo? As duas fitas, elas são unidas por pontes de hidrogênio que acontecem entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina, né? A adenina sempre se liga à timina com 2 pontes de hidrogênio e a citosina sempre se liga à guanina com 3 pontes de hidrogênio. Então, gente, essas ligações aqui precisam ser desfeitas. Quem é que faz isso? Uma enzima chamada de helicase, que eu representei aqui nesse desenho como uma tesoura, certo, gente? Então, a enzima helicase vai desfazer as pontes de hidrogênio, separando as duas fitas.
certo? Em seguida, nós vamos para a terceira etapa. Cada fita, gente, vai servir de molde para a síntese de uma nova fita de DNA, certo? Então, se você perceber nessa imagem aqui, novos nucleotídeos estão sendo inseridos graças a uma enzima chamada de DNA polimerase. Certo, gente? A enzima DNA polimerase é responsável pela inserção de novos nucleotídeos, certo? Na nova fita que vai se formando. Na quarta e última etapa, você percebe que agora eu tenho duas novas moléculas de DNA. Eu tinha lá no começo apenas uma molécula, agora eu tenho duas moléculas de DNA, ou seja, eu dupliquei o meu material genético. Então, essa etapa você chama de etapa de duplicação ou etapa de replicação, certo? Mais uma vez, eu estou mostrando aqui a etapa de duplicação, né, gente, em que as fitas do DNA servem de molde para a síntese das novas fitas. Se você olhar para o meu desenho, as fitas moldes estão representadas pela cor cinza e as novas fitas são representadas pela cor amarela. Então, gente, se você observar aqui no meu desenho, esse processo de duplicação, né, o processo em que você duplica o material genético, ele vai gerar duas moléculas lá no final que apresentam uma fita antiga, na cor cinza, e uma fita nova, na cor amarela. Então, nesse processo de replicação, nesse processo de duplicação, você conserva uma fita antiga, certo? Então, você vai dizer que o processo de duplicação é chamado de semiconservativo. Esse tipo de duplicação que acontece, por exemplo, nos seres humanos, é chamado de duplicação ou replicação semiconservativa, porque você está conservando metade do material genético ou metade do DNA antigo, certo? E somente uma nova fita está sendo formada. Então, esse processo é chamado de processo semiconservativo. Duplicação ou replicação semiconservativa. Tranquilo? A molécula de DNA, gente, ela é importante porque ela carrega o código para a síntese de proteínas. Tranquilo? Então, a molécula de DNA ela vai ser muito importante. E por que a síntese de proteínas é importante para a nossa célula? Porque todas as nossas características morfológicas e fisiológicas, gente, dependem de proteínas. Todas as nossas características são determinadas por proteínas. Então, ó, nesse esqueminha aqui, eu coloquei para vocês alguns exemplos de proteínas que estão relacionadas ao nosso organismo, certo? Olha, as nossas proteínas podem ter função de armazenamento, função de contração, função de transporte, função estrutural, função de defesa, né? Compondo aí a nossa imunidade, função nutricional, função hormonal e, por fim, função enzimática. Então, gente, olha a variedade de funções que as proteínas possuem. Então, toda a informação genética para a síntese de proteínas está contida justamente na molécula de DNA. Então, a síntese de proteínas, ela vai envolver a molécula de DNA, porque a molécula de DNA é que carrega o código genético, certo? Então, eu não sei se vocês lembram, mas o processo de síntese de proteínas acontece onde? No citoplasma, não é? Lá nas organelas chamadas de ribossomos. Então, o que acontece? O DNA, ele não pode sair de dentro do núcleo. E a síntese de proteínas acontece no citoplasma. Então, o que ocorre? Nesse meio aí, o DNA ele vai transferir o seu código genético para a molécula de RNA mensageiro. A molécula de RNA mensageiro, sim, pode sair do núcleo, vai em direção ao citoplasma, onde vai ser sintetizada as proteínas, ok? Então, a síntese de proteínas, gente, por sua vez, vai depender aí de alguns fatores. Nós vamos precisar da molécula de DNA, né, que vai interagir com a molécula de RNA, além de enzimas, ribossomos e outras estruturas celulares. Então, nós temos vários componentes que vão ser muito importantes para a síntese de proteínas. Então, aqui nesse esquema,
eu estou mostrando para vocês as 3 etapas envolvidas na síntese de proteínas. Nós temos a primeira etapa, que é chamada a primeira etapa, que é chamada de duplicação. Nós acabamos de ver, né, que é justamente quando as fitas de DNA, elas se duplicam, gente. Então, essa etapa aqui é chamada de duplicação, ok? A segunda etapa é chamada de transcrição. É quando, a partir de uma fita molde de DNA, você sintetiza uma fita de RNA, ok? E a terceira etapa é a etapa de tradução. É quando a fita de RNA mensageiro vai ser traduzida para a formação de uma proteína. Então, prestem bem atenção. A síntese de proteínas envolve 3 etapas. A etapa de duplicação, a etapa de transcrição e a etapa de tradução, ok? Nessa imagem aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que acontece cada uma dessas etapas. A primeira etapa que nós vimos, que é a etapa de duplicação, olha só, acontece dentro do núcleo, certo? A primeira etapa é a etapa em que o DNA ele se duplica, ele se multiplica, ele se replica. Essa etapa acontece onde, professor? Dentro do núcleo, ok? Em seguida, essa fita de DNA vai servir de molde para sintetizar uma outra molécula chamada de RNA mensageiro. Esse processo, ele também acontece dentro do núcleo e é chamado de transcrição, certo? Então, a síntese de RNA mensageiro, certo? Acontece dentro do núcleo e é chamado de transcrição. Em seguida, esse RNA mensageiro, ele sai de dentro do núcleo, por esses poros nucleares aqui, e vai em direção ao citoplasma, gente, onde estão os ribossomos. Para quê? Para que aconteça a terceira etapa, chamada de tradução, que vai acontecer no citoplasma. Uma dica para vocês. Todo processo que envolve DNA, obrigatoriamente, ocorre dentro do núcleo. Por quê, professor? Porque o DNA nunca pode sair, pessoal, de dentro do núcleo. É por isso que ele precisa sintetizar um mensageiro. O mensageiro, sim, pode ir até o citoplasma e ser traduzido em uma proteína. Tranquilo? Então, a duplicação e a transcrição ocorrem no núcleo e a tradução ocorre no citoplasma. Beleza? Então, como eu falei, a etapa de transcrição, ela acontece no núcleo, né? É a etapa onde o RNA é fabricado. Em seguida, esse RNA, ele vai migrar para o citoplasma, onde vai acontecer a síntese de proteínas. Pronto. Então, esse processo, ele é chamado de transcrição, onde uma fita de DNA serve de molde para a síntese de RNA mensageiro, processo que ocorre dentro do núcleo. Só que, gente, nós temos 3 tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, nós temos o RNA transportador e nós temos o RNA ribossômico. Professor, o que é que vai mudar entre cada uma dessas moléculas de RNA? Pessoal, vai mudar a função. O RNA mensageiro, como o próprio nome diz, ele carrega a mensagem, ele carrega o código, certo? Que código é esse? O código que vai gerar a sequência de aminoácidos da sua proteína, certo? Então, o RNA mensageiro carrega o código que ele adquiriu do DNA para a síntese da proteína. O segundo tipo de RNA é o RNA transportador. Como o próprio nome diz, gente, o RNA transportador vai ter função de transportar os aminoácidos. Então, ó, eu coloquei um esqueminha do RNA transportador aqui do lado, ó. Então, o RNA transportador, ele parece com um Tzinho, certo? Ó. E se você observar, esse RNA transportador aqui está carregando um aminoácido chamado de arginina. Então, os RNAs transportadores carregam aminoácidos, ok? E o terceiro tipo de RNA que nós temos é o RNA ribossômico. Professor, qual vai ser a função desse RNA? Como o próprio nome diz, ele vai participar da formação dos ribossomos. O ribossomo é uma estrutura muito importante, é uma organela muito importante na síntese de proteínas. Os ribossomos, portanto, são produzidos pelo RNA ribossômico.
Gente, nesse esquema aqui, eu estou mostrando a vocês que os 3 tipos de RNA vão participar do processo de formação das proteínas. Olha, lá dentro do núcleo, você percebe que o RNA mensageiro ele é produzido a partir de uma fita molde de DNA, certo? Então, esse processo é o processo de transcrição. Aí, em seguida, esse RNA mensageiro sai de dentro do núcleo, certo? Essa setinha verde aqui está indicando a saída do RNA mensageiro. Quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele vai se ligar ao ribossomo, que é formado pelo RNA ribossômico, certo? Esse ribossomo ele vai começar a se deslizar sobre a molécula de RNA mensageiro, certo? Quando isso acontece, os RNAs transportadores, que vocês estão vendo aqui, em forma de T, eles vão trazendo os aminoácidos que estão representados por essas esferas verdes aqui, gente. Aí a sua proteína ela vai sendo formada. Então, se você observar, nós temos o RNA mensageiro, o RNA ribossômico formando os ribossomos e o RNA transportador carregando os aminoácidos, os 3 agindo em conjunto para produzir a sua proteína. Esse processo de produção a gente chama de tradução e acontece aqui no citoplasma. Ok? O processo de transcrição, gente, que é o processo que eu acabei de explicar, é um processo em que ocorre a síntese de RNA mensageiro. Então, presta bem atenção. Nós temos 3 tipos de RNA. O mensageiro, o ribossômico e o transportador. Só que a transcrição, que é a segunda etapa do processo de síntese de proteínas, a transcrição é a síntese do RNA mensageiro. Então, olha para o desenho aqui, se você observar, apenas uma das fitas servem de molde para a síntese do RNA mensageiro. Então, você tem aqui, as 2 fitas de DNA, certo? Você vai separar as 2 fitas, tranquilo? E uma enzima chamada de RNA polimerase vai se ligar ao DNA para sintetizar a fita de RNA mensageiro, que nesse esqueminha aqui está representado na cor laranja, certo? Então aqui, essa esfera lilás representa a enzima RNA polimerase. Então, a RNA polimerase se liga à fita de DNA, certo? Para produzir uma fita de RNA mensageiro. Então, esse processo é chamado de transcrição. Beleza? Outro detalhe interessante. A enzima RNA polimerase, gente, vai se ligar a uma região do DNA chamada de promotor, certo? Então, essa regiãozinha aqui, onde a RNA polimerase se liga para sintetizar o RNA mensageiro, utilizando o DNA como molde, é chamado de sequência promotora. Então, o que é o promotor? É a sequência que indica o local onde a enzima RNA polimerase vai se ligar e iniciar a síntese do RNA mensageiro. Beleza? Professor, como é que funciona isso? Do mesmo jeito que ocorre a duplicação do DNA. Lembra que eu disse que lá no DNA, a DNA polimerase ia sintetizando a nova fita de DNA com base na complementariedade de bases? Ou seja, onde a DNA polimerase via uma adenina, ela inseria uma timina. Quando ela via uma citosina, ela inseria uma guanina. E assim sucessivamente. A RNA polimerase vai fazer a mesma coisa. Só que, como a gente agora está sintetizando uma molécula de RNA mensageiro, qual é a única diferença? É que a nova fita que vai ser formada de RNA não vai ter timina. Ao invés disso, vai ter uracila. Tranquilo? É a única diferença. Então, se você observar, olha aqui essa sequência do DNA. Timina, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina, citosina, timina, adenina. Então, o que acontece? A RNA polimerase vai ler essa sequência do DNA e vai transcrever a seguinte sequência de RNA mensageiro, uma sequência também complementar à sequência do DNA. Onde tem timina,
A RNA polimerase adiciona adenina. Onde tem adenina, a RNA polimerase adiciona quem? Agora, uracila. Onde tem citosina? Guanina. Onde tem guanina? Citosina e assim sucessivamente. Tranquilo? A RNA polimerase só vai parar quando ela encontrar uma sequenciazinha chamada de sequência de término. Beleza? Então, esse processo a gente chama de transcrição. Então, presta bem atenção. Nós vimos a primeira etapa da síntese de proteínas, que foi a etapa de duplicação do DNA, e vimos a segunda etapa, que foi a etapa de transcrição, síntese do RNA mensageiro. Que, mais uma vez, né, ó, você observa que a RNA polimerase vai lendo a fita de DNA, que vai servir como molde, e vai adicionando bases ou nucleotídeos complementares. Tranquilo? Aí vai formando a fita de RNA mensageiro. Para frente. Só que, gente, acontece algo interessante. Olha para o meu desenho. Essa fita de DNA aqui, ó, ela serviu de molde para sintetizar o RNA mensageiro, que eu circulei aqui, ó, certo? Esse processo é chamado de transcrição. Só que esse RNA mensageiro, a princípio, ele ainda não está pronto para sair de dentro do núcleo e sintetizar a sua proteína. Esse RNA mensageiro, ele ainda não está maduro. Então, a gente chama ele de pré-RNA mensageiro. Professor, então o que acontece para esse RNA mensageiro se tornar maduro? Ele vai passar por um processamento, certo? E por que esse RNA tem que passar por um processamento? Pronto. Vem aqui para esse esqueminha aqui, ó, essa imagem. Porque, gente, essa fita de RNA mensageiro que se formou, ela contém dois tipos de sequências ou trechos. Ela possui trechos funcionais, ou seja, que irão sintetizar proteínas, que a gente chama de exons. Então, ó, no meu esqueminha, as partes coloridas são as partes funcionais, as partes que sintetizam proteínas, que a gente chama de exon. E as partezinhas não funcionais, ou seja, que não codificam nenhuma proteína, a gente chama de introns. Então, essa fita de RNA mensageiro, ou essa fita de pré-RNA mensageiro, contém regiões que não codificam nenhuma proteína. Então, o que acontece? Esse pré-RNA mensageiro precisa ser processado para que seja retirada essas sequências não funcionais. Esses introns precisam ser retirados, certo? Foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Se você observar, lá embaixo, na imagem, lá embaixo, nós temos uma sequência de RNA mensageiro, agora sim, uma sequência madura, porque eu retirei os introns, as sequências não funcionais. Esse processo, gente, você vai chamar de splicing, que vem do inglês. O splicing é a retirada dos introns. Tranquilo? Então, o splicing é o processamento do RNA, certo? Aí, agora sim, esse RNA mensageiro está pronto para sair de dentro do núcleo e ir lá para o citoplasma, encontrar os ribossomos e iniciar a síntese de proteínas. Só que interessante, gente, esses exons, as regiões que ficaram, elas podem ser organizadas de várias maneiras diferentes. Se você observar, eu peguei esse RNA mensageiro aqui, ó, e reorganizei os exons, né, as sequenciazinhas coloridas, ó, de várias formas diferentes, certo? Esse processozinho aqui vai gerar, a partir de um mesmo RNA mensageiro, proteínas diferentes. Por quê? Porque você vai organizar os exons, as sequências codificantes funcionais, de várias formas diferentes. Consequentemente, você vai produzir várias proteínas diferentes. Tranquilo? A esse processo a gente chama de splicing alternativo. Tranquilo, gente? Nós chamamos esse processo de splicing alternativo. Agora, gente, vou mostrar para vocês a terceira e última etapa, que é a etapa de tradução.
certo? Então, nós vimos até agora a duplicação, que é quando o DNA ele se duplica, e nós vimos o RNA, né? Ele sendo formado a partir da fita molde de DNA, que é o processo de transcrição. Então, nós vimos a duplicação e vimos a transcrição. Falta vermos agora a última etapa, a etapa de tradução. Como é que isso acontece? A fita molde de RNA mensageiro vai ser traduzida, vai ser decodificada para a formação da sua proteína, ok? Mais uma vez, aquela imagem, só para mostrar para vocês, ó, que a tradução ela vai acontecer onde? No citoplasma. Essa fita de RNA mensageiro vai se encontrar, gente, com os ribossomos. Tranquilo? Pronto. Como é que acontece, gente, essa tradução? Você tem aqui, ó, nesse esqueminha, a sua sequência de RNA mensageiro. Essa sequência vai se organizar em trincas de bases nitrogenadas. Cada trincazinha dessa, composta por 3 bases, a gente vai chamar de códon. E cada códon desse vai codificar um aminoácido diferente. Por exemplo, ó, esse primeiro códon aqui, o códon AUG, vai codificar um aminoácido chamado de metionina. O terceiro códon, o códon GUC, vai codificar um aminoácido chamado de valina. E assim sucessivamente. Para cada códon, gente, o seu ribossomo, ele vai adicionando um aminoácido diferente para a sua proteína, certo? Então, essa correspondência entre códons e aminoácidos é o que a gente chama de código genético, certo? Então, pronto. Nessa tabelinha aqui, ó, eu estou representando o nosso código genético. Essa associação entre códons e aminoácidos, tranquilo? Então, nós temos aqui, ó, esses 2 códons aqui, UUU e UUC, codificam um aminoácido chamado de fenilalanina. Esses 2 códons, UUA, UUG, codificam um aminoácido chamado de leucina. Esses 4 aqui, um aminoácido chamado de serina. E assim sucessivamente, certo? Olha que interessante. Quando é que o ribossomo ele sabe a hora de parar a tradução da proteína? Quando ele encontra, gente, um desses três códons aqui, ó, o códon UAG, o códon UAA e o códon UGA indicam o fim da tradução da proteína. E o códon AUG, né, ele indica o início da síntese de proteína. Esse códon AUG, além dele codificar um aminoácido metionina, ele indica o início da síntese da proteína, certo? Então, olha só, nesse esqueminha aqui, nessa tabela, eu estou mostrando, gente, todos os códons que nós temos. Nós temos 61 códons que codificam aminoácidos e temos 3 códons que indicam a parada, o fim da tradução. Beleza? Mais uma vez, a mesma tabela, só que de uma forma mais simplificada. Essa tabelinha aqui indica o quê? O nosso código genético, que é uma associação entre códons e aminoácidos. Se você observar, gente, nessa tabela que eu acabei de mostrar, nós temos os aminoácidos sendo codificados por mais de um códon. Por exemplo, a leucina, esse aminoácido aqui, ó, o aminoácido leucina, é codificado por 4 códons. A isoleucina, aqui embaixo, é codificada por 3 códons. Essa característica, gente, faz com que o nosso código genético ele seja chamado de degenerado ou redundante. Ou seja, os nossos aminoácidos, a maioria deles, são codificados por mais de um códon. Então, o nosso código genético ele é degenerado ou redundante. Né? Aquilo que eu disse, nós temos 61 códons para cerca de 20 aminoácidos. Então, essa tabelinha aqui, ó, trazem os exemplos dos 20 aminoácidos. Tranquilo? Outra característica do nosso código genético, além dele ser degenerado ou redundante, gente, ele é universal. Professor, o que significa dizer que o código genético ele é universal? Significa dizer que ele é praticamente o mesmo para todos os seres vivos, com raríssimas exceções. Esse código, gente, ele só vai variar nas mitocôndrias e em algumas poucas espécies de bactérias e protistas,
certo? Mas mesmo assim, são poucas as diferenças entre esses códigos genéticos, certo? Olha só, vamos falar agora, gente, do RNA transportador, certo? O RNA transportador, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, ele tem esse formatozinho aqui, certo? Parece um T, lembra uma estrutura de um clipe, não é? Se você observar, eu coloquei duas imagens, uma representando o RNA transportador no plano e a outra traz, gente, a estrutura tridimensional do RNA transportador, ok? Nós temos essa regiãozinha aqui, ó, que está representado pela cor azul, certo? Que é a região onde vai se ligar o aminoácido. E do outro lado, nós temos a sequência que vai ser complementar aos códons do RNA mensageiro. Essa sequenciazinha aqui, ó, você vai chamar de anticódon, certo? Pronto. Mais uma vez, a imagem do RNA transportador. Só que agora eu estou mostrando o RNA transportador, ele carregado pelo aminoácido. Então, olha só, nessa extremidade você tem o aminoácido ligado, na outra extremidade você tem a ligação entre o RNA transportador e o RNA mensageiro. Né? Lembra que o RNA mensageiro ele é organizado em trincas de 3 bases nitrogenadas, chamada de códon, certo? No RNA transportador, nós vamos ter uma sequência complementar a esses códons, que a gente vai chamar de anticódon. Ou seja, gente, o RNA mensageiro se liga ao RNA transportador através da interação códon-anticódon, certo? Onde é que isso acontece? Isso vai acontecer justamente no ribossomo. Olha, gente, para esse esqueminha que eu estou mostrando aqui, ó. Essa imagem que está dividida em 4 quadros vai mostrar para a gente justamente o processo de tradução. Então, ó, o RNA mensageiro, quando ele chega lá no citoplasma, ele se liga imediatamente ao ribossomo. Então, o ribossomo é essa estruturazinha aqui que vocês estão vendo, representada pela cor azul, certo? Você tem a parte de cima, que é chamada de subunidade maior, e a parte de baixo, que é chamada de subunidade menor. Então, elas vão se ligar ao RNA mensageiro e vão deslizar nesse RNA mensageiro, lendo cada um dos códons. Olha que interessante. À medida que o RNA mensageiro ele vai deslizando, você observa isso na sequência dos quadros, os RNAs transportadores, eles vão trazendo os aminoácidos. Ok, gente? Como assim, professor? Ainda não entendi. Olha só. O primeiro códon do RNA mensageiro é o códon AUG. Isso não é coincidência, né? O códon AUG é o códon de início. O RNA transportador correspondente é aquele que tem a sequência complementar ao códon AUG, que será o anticódon U, porque a uracila sempre se liga à adenina, A, porque a adenina sempre se liga à uracila, e o C, porque a citosina sempre se liga à guanina. Então, esse anticódon, certo? Ele vai trazer um aminoácido chamado de metionina, certo? Então, o RNA transportador complementar ao códon do RNA mensageiro vai inserir na sua proteína um aminoácido metionina. Em seguida, o seu ribossomo ele vai ler o segundo códon, o códon CGC. Aí, o RNA transportador com anticódon correspondente complementar a esse códon vai trazer o segundo aminoácido, a arginina. E isso vai acontecendo sucessivamente. Até que lá no final, quando o ribossomo chegar em um daqueles 3 códons de parada, gente, vai indicar o fim da tradução da sua proteína. Então, os ribossomos, eles vão se desligar da fita do RNA mensageiro e a sua proteína ela vai estar produzida. Então, a esse processo, gente, nós chamamos de tradução. Então, se você observar, esse nome tradução, ele ocorre porque o código do RNA mensageiro, né, ele vai sendo decodificado. O ribossomo ele vai lendo o código do RNA mensageiro e os RNAs transportadores vão trazendo, de acordo com esse código, os aminoácidos correspondentes para a síntese da proteína. Beleza?
Então, mais uma vez aqui, né, ó, só indicando para a gente, o RNA mensageiro sai do núcleo, se liga ao ribossomo, que aqui está sendo representado na cor rosa, né? Os RNAs transportadores se ligam aos vários aminoácidos e vão se inserindo, né, na sequência do RNA mensageiro, de acordo com a ligação códon e anticódon, e a sua proteína vai sendo produzida. Então, para finalizar nossa aula, nós temos aqui as 3 fases que foram faladas da síntese de proteína, né? A primeira fase, duplicação, que é quando o DNA se duplica. A segunda fase, a fase de transcrição, que é quando a partir da fita molde de DNA você produz uma fita de RNA complementar. E a última etapa, a etapa de tradução, que é quando essa fita de RNA vai ser traduzida na sua proteína. Então, gente, nós temos uma transferência de código genético. O código genético ele está lá dentro do núcleo, na fita de DNA. Mas, em seguida, ele é transcrito para a fita de RNA e depois traduzido para a molécula da sua proteína. Beleza? Então, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês exercitem, espero que vocês deem uma lida novamente, releiam o capítulo para fixar o conteúdo, certo? E que vocês tenham tido bastante proveito aí nessa nossa aula, beleza? Então, gente, um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.